Direto da redação. Os senhores estejam muito atentos aí na cidade de Campos, senhores vereadores, porque tem um crime contra a economia popular em curso na cidade de Campos e que eu diria que está afetando aí uma quantidade grande de moradores, de trabalhadores dessa cidade. E eu vou bater nessa tecla aqui de novo porque eu sei que isso vai dar BO. Isso vai ser caso de polícia. Isso poderá ter o potencial de desencadear uma grande operação policial, porque envolve indícios de muitas outras coisas, motivando até, creio eu, a participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal. Porque hoje a situação ela já envolve um número muito grande de pessoas como vítimas e também cresceu o número de pessoas que têm uma corresponsabilidade ou responsabilidade direta com o que está acontecendo nesse momento. Trata-se, mais uma vez, do caso Usina Paraíso S.A. Aquilo dali provavelmente vai suscitar talvez uma audiência pública, uma comissão parlamentar de inquérito. É possível, porque a Câmara de Vereadores da cidade de Campos não pode ficar calada, não pode ficar silenciada, de braços cruzados diante do que está acontecendo. Eu vou aqui explicar mais uma vez o que está acontecendo ali. É uma empresa, é uma indústria que tomou milhões do Fundo de Desenvolvimento de Campos para montar uma fábrica de solvente químico. Não montou porque não produziu uma gota. Se montou, não produziu uma gota, que diz que o químico morreu e levou a fórmula sagrada para o túmulo. A dívida atualizada chega hoje, ultrapassa 100 milhões de reais. E a inércia do município está arriscada a provocar uma prescrição dessa dívida. Essa empresa está em recuperação judicial, com centenas, não vou dizer milhares, mas com centenas de trabalhadores dessa usina lesados porque não receberam as suas respectivas indenizações trabalhistas. E tem credor inscrito nessa recuperação judicial porque não é credor. Está vendendo crédito que ele não tem. E essas centenas de trabalhadores, enquanto isso, lesados, os cofres públicos lesados, e um morador da cidade, um empresário da cidade, que está com 74 anos, que é o segundo credor dessa recuperação judicial, não está inscrito. E essa indústria está sob o controle de quem hoje? Do vice-prefeito da cidade. Aí está o buraco de Frederico. O Frederico Paes, que é vice-prefeito da cidade de Campos, há poucos dias estava aí destilando impropérios contra o deputado Rodrigo Bacelar, um adversário político desse grupo de Campos, na LERJ. Chamou de safado, chamou de pilantra, chamou de um monte de coisa, entre outras coisas, entre outras palavras de baixo calão. E disse que com ele, com o vice-prefeito Frederico, o buraco é mais embaixo. O buraco está na Paraíso, Frederico. O buraco de Frederico hoje, ou um dos buracos, é a Paraíso. É ali que mora a coruja. Porque o Frederico Paes, que é vice-prefeito, está associado ao senhor Renato Abreu, da MPE, do grupo MPE. Esse grupo financeiro, MPE, abriu uma fábrica de sucos. A Bela Joana, na divisa entre Campos e São Fidélis, tomou dinheiro público emprestado no âmbito do Frutificar e a fábrica está fechada. A fábrica fechou. Não funciona mais. O senhor Renato Abreu foi conduzido coercitivamente no âmbito da Operação Lava Jato, sob acusação de pagamento de propina, mas desfila hoje com desenvoltura novamente. Isso não está dizendo nada para ele. Foi conduzido coercitivamente e todo mundo abaixa o pano, esquece. Mas está associado ao vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, dono da usina Sapucaia, que é arrendada da Coagro, que é controlada pelo Frederico Paes, e que também está em recuperação judicial e devendo a fornecedores, e agora compraram, arrendaram, algo muito mal explicado, a usina Paraíso,
é um arrendamento, mas que na verdade é compra, estão canibalizando uma usina que não paga os seus credores, que está em recuperação judicial há 8 anos, e não sei como conseguiu essa recuperação judicial, esse presente, essa dádiva, sem ser incomodados, e canibalizando, pegando os equipamentos, pegando as canas da usina Paraíso, moendo na usina, produzindo açúcar e álcool na usina Sapucaia, que é da Coagro, e dizendo que vai reabrir a usina, Vai reabrir como? Um outro financiamento do Fundecam? E quem é que arrendou? Quem é que está com a usina Paraíso? Uma imobiliária, a Vesnela, pagando pelo arrendamento 300 mil reais, que seria o arrendamento de terras, 300 mil reais. Não se sabe nem onde está depositando dinheiro, como está pagando, quem está recebendo, quem está sendo compensado por isso. Os credores da usina não são. E o escritório, aí está o Frederico Paes e o Renato Abreu. E o escritório da administração judicial, quanto está lucrando com isso? O administrador judicial que não aparece, não fala nada, está em silêncio, de braço cruzado. Isso tem que sobrar responsabilidade para todo mundo. A Câmara de Vereadores de Campos tem que entrar no meio dessa fedentina, ou pegar um bisturi e abrir esse tumor para exalar o mau cheiro, para mostrar o que está por trás, porque isso na verdade afeta a economia popular da cidade, afeta centenas de trabalhadores, dezenas de pessoas, e no âmbito de um universo, de um ambiente em que o vice-prefeito da cidade já foi denunciado, a empresa, a Coagro, a cooperativa que ele presidia, ou que ele comanda, já foi denunciada por trabalho escravo. Isso é tudo muito grave. A Câmara de Vereadores, o Legislativo da cidade não pode se calar diante disso aí. Essa bancada de oposição que tem aí na Câmara de Vereadores tem que abrir, meter o bisturi nesse tumor e ver quem isso envolve, a que interesses isso atende. E na eleição, eu vou mostrar aqui o controle sobre a usina, a certeza da impunidade, do silêncio, tudo, permitiu que o vice-prefeito já em campanha prometesse reabrir essa usina se caso fosse eleito junto com o atual prefeito Vladimir Garotinho. Ele prometeu isso em campanha. Como é que o presidente de uma cooperativa que está com arrendamento da usina, explorando a usina, esmagando as canas da usina, é candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito eleito, uma usina que deve ao Fundo de Desenvolvimento de Campos, que tem uma dívida milionária com o município e não paga? Como é que ele vai para a campanha prometer abrir a usina e isso fica impune? Isso não é crime eleitoral? Solta o vídeo, por favor. Indústria importante que vai gerar milhares de empregos. Olá, meus amigos, tudo bem? Um recado importante para vocês de Tocos e de toda a Baixada Campista. No ano que vem, nós vamos reabrir a usina Paraíso, uma indústria importante que vai gerar milhares de empregos, não só para a Baixada, mas para todo o nosso município. Nós vamos criar também a ZEM, Zona Especial de Negócio, na Baixada Campista, perto do Porto do Açu, para atender aquele importante empreendimento, também gerando milhares de empregos. No domingo, vote certo, vote Vladimir Garotinho, Frederico Paes, número 55. Vamos fazer um futuro melhor para você e sua família. Vote no governo de verdade, 55. É de uma promiscuidade, assim, descabida. Ele é presidente de uma cooperativa, é sócia do empresário que foi conduzido coercitivamente na Operação Lava Jato, o Renato Abreu. Eles controlam a usina. O Renato Abreu criou uma imobiliária em sociedade com a esposa, no mesmo endereço do seu grupo financeiro MPE, funciona no mesmo endereço, arrendou a usina, está esmagando, está levando a cana da usina para a usina Sapucaia, para esmagar, produzir álcool, produzir etanol, produzir açúcar. O vice-prefeito, que é dono da cooperativa, que aí é um negócio misturado, junto e misturado, que está metido nisso, que está dentro da usina, na campanha, ele vai para a rua prometer reabrir a usina que deve ao Fundecam e que é dele, está controlado com ele pela Coagro, de onde ele está tirando cana, mas é de uma promiscuidade, de uma impunidade, uma certeza de impunidade descabida.
Enquanto isso, o segundo maior credor da usina, porque o maior credor da usina Paraíso é a Prefeitura de Campos, é um idoso de 74 anos que está nas condições que nós mostramos aqui nesse programa, que a agência Fonte Exclusiva mostrou, e que tem processos na justiça, cobrança a dívida. Ele não está na recuperação judicial, ele foi mantido à margem da recuperação judicial, excluído, e que tem processo na justiça com provas, com documentos, mostrando tudo, e os processos não são julgados. O que deverá, inclusive, o que já é alvo de reclamações junto à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça. Tem a imagem aí do Panela, do Dias dos Santos? Tem, não tem? Mostra mais um pouquinho, a gente não pode cansar de mostrar essa imagem, não. Enquanto isso, trabalhando em roça, porque a dívida milionária dele, a usina não paga e a justiça não cobra, a justiça não pune. E essas pessoas transitam em festas sociais, presidem sindicatos, já presidiu o escritório regional da Firjan e ninguém encontra. Aí o aposentar, é o idoso, é o Carlos Dias dos Santos, o Panela, que levou o calote, que a usina deu o calote, que segundo ele define foi um assalto, ele foi assaltado. Tem aí ele falando que ele foi assaltado? Ele foi assaltado. Ele se sente assim, é a forma como ele se sente segundo ele. E essas pessoas não foram encontradas, os responsáveis por isso estão denunciados, mas consta lá no processo que durante 17 anos não foram encontrados. Muito embora frequentam festas sociais em Campos, presidem sindicatos, dão entrevista, desfilam livremente na cidade, mas não são encontrados, são invisíveis. São invisíveis. Vamos ver se ele fala. Vamos, solta. É a minha sobrevivência. Estou trabalhando, colhendo tomate. Quando eu não estou colhendo tomate, estou limpando o quintal dos outros. Para mim sobreviver, porque o salário não dá para me sustentar, pagar luz, água. Mas eu confio na justiça e sei que a justiça tarda, mas não falha. E vou aguardar, estou aqui nesse sofrimento, sol quente, e para mim não passar necessidade. A hora que a justiça agir, não sei por que esse povo não respeita ninguém e não são punidos. Essa é uma quadrilha mesmo. Agora tá definido mesmo que é uma quadrilha. Fui assaltado. Tá aí. Ele tá dizendo, ele foi assaltado, ele se sente vítima de um assalto. E o foi, né? Tudo indica. Porque a dívida atualizada dele hoje, da usina com ele, chega a 60 milhões. E a usina não é executada porque é uma usina. Porque se fosse um cidadão comum, se fosse o contrário, se fosse a usina executando o Carlos Dias, certamente as coisas seriam diferentes. Mas é o Carlos Dias dos Santos, está descapitalizado, tentando acionar a usina, que é amplamente amparada pelo benefício da recuperação judicial e também protegida, sob proteção, sob o amparo da lei. No Brasil, aqui existe uma inversão de valores. A lei, ela não existe, ela não foi criada aqui pelo menos, ou se ela foi criada para isso, houve uma inversão. A lei, ela não é utilizada para proteger o mais fraco do mais forte, mas ela assegura a força do mais forte contra o mais fraco. Um idoso de 74 anos, cobrando na justiça, e os processos não são julgados, os processos vai tudo 4 anos, vai tudo adormecendo. Seria o quê? Por que a justiça está inerte? A justiça está inerte? Porque muitas vezes a justiça ela é inerte porque vai dizer o quê? Que ela não foi provocada? Isso não aconteceu, porque o foi. A justiça foi provocada várias vezes. Se pediu gratuidade de justiça para alguém que não tem dinheiro, alguém que está trabalhando na roça, a justiça levou 4 anos para julgar. Quando concedeu por meio de recurso, a empresa entrou com 5 dias, com
conseguiu derrubar a gratuidade. E conseguiu gratuidade de justiça. A indústria conseguiu a gratuidade de justiça em uma semana. O aposentado levou 4. E o processo vai naquela, fica... jogo, como é que fica o processo? Tabela. O processo vai pra lá, vem pra cá, fica aqui, fica colar, fica adormece, esquece. Tem coisas que não se entende, tem coisas que tem que ser compradas, tem que ser evidenciadas. Pode te chatear com o repórter, pode ficar zangado, pode fazer bico doce, mas não tem jeito. Se existe o buraco, eu vou mostrar onde tá o buraco. O buraco tá aí. Foi quem que falou que quer ver o buraco do Frederico? Foi qual vereador? Foi Marquinhos Bacelar, não foi aí de Campos? Marquinhos, pois bem, estou te mandando onde está um dos buracos do Frederico. Esse aí é visível. Pode entrar nesse buraco que você vai encontrar mais coisas.